Boa noite, igreja. Graça e paz, tudo bem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Irmãos, só reforçando, o pastor Fábio já foi bem certeiro aqui no anúncio, no recado, mas na conferência que nós teremos, nós estamos trazendo pessoas de longe, estamos investindo, não é barato. Pessoas de fora da igreja estão fazendo inscrições, e aqui na nossa igreja era para ter encerrado as inscrições, mas nós estamos vendo pouca aderência de inscrição, poucas pessoas interessadas. Sabe, irmãos, o que nós vamos falar aqui é um tema muito relevante, é sobre o poder de Deus. Então, talvez você não tenha tido uma experiência com o poder de Deus de uma forma que você possa dizer: eu quero estar lá. Então eu faço mais um apelo para você. Se você não fez a inscrição para a conferência, se você não fez, faça hoje. Não faça amanhã, faça hoje. O poder de Deus em nossas vidas é transformador. Quando temos uma experiência com o poder de Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nós nos esforçamos para fazer uma festa de aniversário, nos esforçamos para fazer tantas coisas que nós queremos. Talvez você fale assim: eu não tenho dinheiro para fazer a inscrição da conferência. Faça. Se você não tiver dinheiro de forma alguma, converse conosco, nós iremos dar um jeito, mas você não deixe de vir. Não deixe. Porque a hora que nós falamos do poder de Deus, irmãos, é aquilo que pode transformar a nossa vida. Então, mais uma vez, não saia daqui hoje sem fazer a inscrição. Amém? 1 Samuel 17, 40. Do 40 ao 50. Vou ler lá no monitor. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se o filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E os filisteus pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e afastar-te e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Vou ler de novo: porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate. Vou ler novamente: apresentou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos o teu nome. Glória te damos, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite.
porque somos carentes da Tua presença e da Tua palavra. Que não saiamos daqui, ó Deus, da mesma forma que entramos, mas que o Teu Espírito nos encha com o Teu poder e nos traga a revelação que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Ori, quer ganhar um galardão no céu? Traz um copo d'água lá para mim, por favor. E é bíblico, viu? A sua esposa foi mais rápido. O galardão é dela, no próximo culto é teu. Irmãos, nós iremos falar nessa noite dos 5 gigantes que Davi venceu. 5 gigantes que Davi venceu. Davi, quando foi lutar contra Golias, ele pega 5 pedras. Então nós iremos falar de 5 gigantes que Davi vence. Os gigantes, cada gigante, ele fazia parte de um descendente de Rafás, de Rafá, e daí surgiu os Refaíns. Irmãos, esse gigante, cada um tem um simbolismo espiritual. Cada gigante que nós iremos falar nessa noite, ele traz para nós um simbolismo de uma luta espiritual. E quando olhamos para isso, nós podemos ver que existem gigantes em nossas vidas, que nós iremos e teremos que enfrentá-los sozinhos. Deus abençoe, semana. Nós teremos que enfrentá-los sozinhos, mas também existem gigantes que nós teremos que enfrentar como igreja. E nós iremos falar então desses 5 gigantes, e alguns deles, muitas vezes você vai olhar para a sua vida e você vai dizer: esse eu venci, desse eu já passei. E pode ser que outros você vai olhar e vai dizer: esse ainda eu tenho que vencer, esse ainda eu tenho que superar. O primeiro gigante que nós iremos falar é o texto que nós lemos. O primeiro gigante é o gigante Golias. O gigante Golias, na tradução do hebraico, ele significa galuto. O que significa galuto? Cativeiro, aprisionamento. Então, geralmente, quando nós nos convertemos, nós passamos a enfrentar esse primeiro gigante, o gigante do cativeiro, o gigante do aprisionamento. Esse gigante é aquele gigante que ele aprisiona a vida da pessoa em uma determinada área, ou pode ser que em mais de uma área. Esse gigante, que é o gigante do cativeiro, muitas vezes ele aprisiona a pessoa no vício, muitas vezes aprisiona a pessoa no medo, muitas vezes aprisiona a pessoa no sentimento, nas emoções, muitas vezes ele aprisiona a pessoa em tantos cativeiros. Lembra do demônio de Gadareno? O endemoniado de Gadareno, ele estava aprisionado por uma legião de demônios, onde fazia ele cativo. Ele não tinha vida própria, ele não fazia aquilo que ele queria, ele tinha uma vida escravizada. Então, esse primeiro demônio é o demônio que escraviza, que leva a pessoa para o cativeiro, que leva a pessoa a não fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade do próprio inimigo. Então, quando Davi vence esse demônio, ele vence o cativeiro. É aquele demônio que afrontava Israel, é aquele gigante que ia lá para afrontar. Muitas vezes pode ser que na vida de alguém você esteja passando por um momento assim, em um momento de cativeiro, em um momento de vício. E quando eu digo vício, é todas as esferas que você não consegue se libertar, é todas as esferas que você não tem domínio próprio, é todas as esferas que te prendem, que você não consegue fazer a sua vontade. E quem venceu esse demônio, quem venceu esse gigante, foi Davi. Davi significa o amado. O nome Davi significa o amado. Então, aquele que vence o prisioneiro é o amado. Como vencemos o gigante do cativeiro? Como vencemos o gigante que escraviza? Como vencemos o gigante que aterroriza? É entregando a nossa vida para o amado das nossas almas, que é Jesus Cristo. Quando o homem entrega a sua vida para Jesus, quando o homem ele se entrega sem reserva para Jesus, então ele sai do cativeiro. Ele deixa o cativeiro para viver uma vida em Cristo. Eu me lembro que quando eu me converti,
eu tive um sonho, e nesse sonho parece que como uma visão, eu me via em um lugar, em um poço, e esse poço era cheio de lama, e eu estava lá no fundo do poço, e eu até tentava subir pelas paredes para sair daquela lama que me sujava, mas eu não conseguia sair de lá. O poço é o lugar onde o homem habita no pecado, a lama é o pecado. Eu não conseguia sair de lá sozinho. Mas então apareceu um homem em cima do poço e jogou uma escada. E através daquela escada eu subi. E quando eu cheguei lá em cima, uma água me lavou e eu fiquei limpo. Essa escada se chama Jesus. O homem lá em cima é Deus que enviou o seu Filho para nos tirar do poço, do lamaçal do pecado, do charco de lodo. Então, a única maneira de vencermos o aprisionamento, o cativeiro, é rendendo a nossa vida a Cristo. A Bíblia vai dizer assim, em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Só seremos verdadeiramente livres se o Filho nos libertar. É através de Cristo que vencemos esse cativeiro. O segundo gigante está lá em 2 Samuel 21, no versículo 15 ao 17. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zurita, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi, entenda isso, Davi mata Golias. Os valentes de Davi matam os demais 4 que iremos falar aqui nessa noite. Irmãos, como igreja, nós andamos para enfrentar gigantes. Agora imagina que quando Davi mata o Golias, ele dá exemplo para todos aqueles que ele treina na caverna de Adulão. Quando Davi mata Golias, ele está mostrando para os guerreiros que ele formou lá atrás, nós não podemos temer gigantes, amém? Diga assim comigo, nós não podemos temer gigante. O segundo gigante é Isbi-Benob. Isbi-Benob significa aquele que vem para matar. Olha isso, aquele que vem para matar. Esse gigante, Davi foi para a guerra, e ele saiu de casa prometendo que ia matar Davi. Ele havia feito uma espada nova para aquela guerra, para dizer assim, eu vou usar essa espada para matar Davi. Irmãos, não subestime a astuta cilada do diabo. Nós não podemos subestimar a Satanás, porque ele é covarde, porque ele tem as artimanhas dele. Você não pode subestimar a Satanás, você não pode subestimar as artimanhas do diabo. Agora sai Davi para a peleja e começa a lutar contra os filisteus. E aquele gigante, eu imagino ele ficando lá numa retaguarda, descansando. E ele deixa Davi lutar, mas o texto que nós lemos vai dizer que Davi cansou. Chegou uma hora na guerra que Davi tinha matado tanto homem que Davi cansou. Mas nesse momento que Davi havia se cansado, nesse momento que Davi já estava exausto, quem aparece? Aparece Isbi-Benob com uma espada nova e afiada. Aparece Isbi-Benob determinado a matar Davi. Você vai lá e vence o primeiro gigante, você sai do cativeiro. Aí muitas vezes quando saímos do cativeiro, nós falamos, agora vai, agora nós vamos lutar, agora nós vamos para frente, agora nós vamos vencer. E você coloca a tua energia para fazer todas as coisas. Aí em determinado momento você se cansa. E é aí o perigo. Porque Satanás muitas vezes não tem pressa na vida nossa. Ele não tem pressa de destruir você. Ele não tem pressa de acabar com a nossa vida. Ele está ali com a espada preparada.
Ele está ali com a espada armada, ele só está esperando o momento certo. É por isso que muitas vezes a vida do crente não é destruída quando ele está lá, tudo bem. Não, é quando ele está cansado, é quando ele está exausto, é quando as coisas não vão bem no trabalho, é quando as coisas não vão bem no relacionamento, é quando as coisas não vão bem dentro da sua casa, é quando as coisas não vão bem em determinada área da sua vida. É aí que Satanás ele prepara uma espada nova para tentar destruir você. São nesses momentos de artimanha em que o crente deve estar preparado. É por isso que Isbibenote ele não brinca. Esse gigante não veio para brincar. A Bíblia diz que ele veio determinado com um alvo. Tinha tantos homens na guerra, mas ele foi buscar um alvo. Quando você se levanta em oração, quando você se levanta em guerra, quando você se levanta para clamar, quando você se levanta para jejuar, você pode também estar preparado, porque lá na frente da guerra, você vai passar por mais um momento que você vai ter que enfrentar Isbibenote. Preste atenção no texto que nós iremos ler. 1 Samuel 13, de 8 a 13. Saul havia entrado numa guerra. Só que Saul não orou para ir nessa guerra. A Bíblia diz que Saul não consultou a Deus antes de ir para essa guerra. E aí diz assim: e esperou Saul 7 dias até o tempo de Samuel determinara. Saul estava lutando na guerra, estava lá lutando. Aí Saul viu que o negócio engrossou o caldo para o lado dele. Aí Saul começou a ver que os homens estavam cansando de lutar e não estavam prevalecendo. Aí o que Saul fez? Chama o profeta Samuel. Chama o profeta Samuel para lutar conosco, para interceder por nós. Nós já erramos mesmo, antes de consultar nós viemos para a guerra. Aí Samuel falou assim: ó, eu estou longe, daqui 7 dias eu estou aí. Aí o texto continua. Passou 7 dias, não, volta no versículo, por favor, aí. Passou 7 dias até o tempo, até que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava. Vamos lá. Então disse Saul, quando ele viu o povo se dispersar, um para cada lado: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos daria nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado a Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora Saul perde o reino. Foi para a guerra, tinha força, tinha espada, tinha determinação, só que não orou para ir para a guerra. Quando estava perdendo a guerra, chama o profeta. O profeta não chega no começo do dia, chega ao final do dia. Quando o profeta demora para vir, Saul fala: vou eu oferecer o holocausto. Só que ele não podia oferecer o holocausto. Ele vai contra o Senhor. E aí, meu irmão, o reino dele foi por água abaixo nesse momento. Sabe o que nós entendemos aqui? Em momentos de cansaço, o homem tendenciosamente, ele é sujeito a cometer loucuras. Ele é sujeito a tomar decisões precipitadas. Em momentos de cansaço, o ser humano tendenciosamente fica fadado a tomar decisões erradas. E aí Isbibenote vai estar lá. Isbibenote vai estar lá para pegar você na hora de cansaço. E o que nós fazemos então? O texto diz assim, que quem matou Isbibenote foi Abisai. Abisai matou Isbibenote. O que significa Abisai? O pai existe. O pai existe.
Porque quando estamos cansados, quando estamos exaustos, nós não lembramos na onde nós podemos nos socorrer. Lembra daquele filho pródigo? Ele saiu, cometeu um monte de loucura, quando ele estava comendo as bolotas do porcos. O que ele lembra? Ele lembra que ele tinha um pai. Eu não sei a situação que você está passando. De repente você está aqui hoje e você entrou aqui dizendo: eu não aguento mais, eu estou exausto, a minha vida está assim, eu estou exausto. Da mesma forma que existe Esbibenote, também existe Abisai. O pai existe. O pai existe. E a Bíblia vai dizer em Mateus 11: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso para vocês. Existe descanso na presença de Deus. Existe descanso no lugar secreto. Existe descanso na intimidade com Deus. Abisai é estar no lugar de descanso, na sombra do Senhor onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Existe um lugar na onde você pode se refugiar, existe um lugar na onde você pode se aquietar, existe um lugar onde a sua alma pode se aquietar, e esse lugar é no esconderijo do Altíssimo, do Senhor todo onipotente. Não tome decisões em sua vida quando você estiver exausto, quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado. Não é momento de tomar decisões nessa hora. Provavelmente você irá errar se tomar decisões nessa hora. Não cometa loucura. A Bíblia diz: não seja nécio. Saul foi um homem que cometeu loucura, porque ele estava fora da direção de Deus. Irmãos, entenda isso. Entenda isso. São nos momentos vulneráveis das nossas vidas que o diabo quer atacar. Se você estiver passando por algum momento assim, no final do culto nós estaremos orando e também intercedendo pela sua vida, para que você vença cada gigante. O terceiro gigante, segundo Samuel 21:18. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sabecai, ou Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. O terceiro gigante, o nome dele é Saf, ou em outra tradução, Sipai. Saf ou Sipai significa fronteira, limite. Então esse gigante, o que ele significa é limite, fronteira. É como se tivesse vindo um terceiro gigante e tivesse falando assim para Davi: Davi, você venceu o primeiro gigante, você foi lá e destruiu Golias, saiu do cativeiro, você também venceu o segundo gigante, aquele que tinha te afrontado para te matar. Mas agora eu vou pôr um limite na sua vida. Eu vou estabelecer um limite. Você não vai passar daqui. Você não vai romper daqui. Então esse gigante é o gigante que ele vem para criar, delimitar até na onde Davi chegaria. Muitas vezes na vida nossa, muitas vezes em nossa caminhada, você começa a caminhar, mas chega um momento em que parece que há um limite, e naquele limite dali para frente você não consegue romper. Eu vim até aqui na minha vida financeira, mas parece que daqui eu não consigo romper. Eu vim até aqui na minha vida espiritual, mas daqui para frente eu não consigo romper. Parece que não consigo mais dons, eu não consigo mais progredir na minha vida espiritual. Há muitos limites que nos tentam impedir de avançarmos. E quando olhamos para a nossa vida, nós precisamos identificar qual é a fronteira que nós estamos tendo para romper em nossa vida.
Nós precisamos analisar a nossa vida pessoal e a nossa vida espiritual, a nossa vida humana e a nossa vida espiritual, e identificarmos os nossos limites, as nossas limitações, o porquê nós chegamos até aqui e daqui não estamos conseguindo romper. Será que esse terceiro gigante, que é esse pai, ele está conseguindo nos impedir? Será que nós corremos tanto, lutamos tanto, que chegamos a um ponto de cansaço que nós não estamos conseguindo avançar? O que Deus tem para nós é maior. Quem matou esse gigante foi Sibecai. Foi Sibecai. Agora, antes de eu dizer quem era Sibecai e o que ele significa, eu quero que você entenda a importância de vencer, de romper limites. Coloca aqui para mim, Neemias 6,16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Nós lemos lá no primeiro gigante, na história de Davi, que o versículo diz assim: a guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. A peleja é do Senhor. Agora nós estamos lendo aqui, no livro de Neemias. Neemias estava construindo um muro do pó e das cinzas, com um povo de coração e alma destruídos. Neemias, um dos maiores líderes do Antigo Testamento, ele convida um povo a reconstruir aquilo que era inimaginável aos olhos humanos. E quando eles já estão avançados na reconstrução, a Bíblia diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Tem limite que você não passa sozinho, tem limite que você não rompe sozinho, tem limite que você não irá avançar sozinho, mas você só irá avançar com uma intervenção de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que e o nome Sibecai foi esse homem que matou esse gigante. Esse homem tem um nome que significa Iavé intervém, ou seja, Deus intervém. Nos limites que você não consegue superar, a Bíblia diz que Sibecai, ou Deus intervém, vai entrar com providência na sua vida. Você entende isso? Você entende que você não deve parar nas limitações da sua vida? Eu acho que para mim Deus só tem até aqui. Não, até aí você conseguiu ir. Deus tem para você muito além da onde você consegue ir, porque Ele diz: filho, até aqui você vem, mas eu quero te levar em lugar mais longe. Até aqui veio na força do teu braço, mas na minha força você vai conseguir superar suas limitações. Na sua força você vai conseguir romper. Na sua força você fica, mas na minha força você vai mais longe. Então hoje é dia de você olhar para a sua vida e dizer para Deus: Deus, eu vim até aqui o Senhor me ajudou, Ebenezer, até aqui o Senhor me sustentou, mas a partir de hoje eu quero romper limites, a partir de hoje eu quero alargar as minhas fronteiras, eu quero alargar as minhas terras. A Bíblia diz que existiu um homem chamado Jabes, aquele que é homem de dores. A mãe dele teve ele com dores de parto. Quando ele nasceu, ele teve um nome, e o nome dele já dizia quem ele seria: um homem que causaria dores, um homem que veio para trazer dores. Esse homem tinha outros irmãos, mas um dia esse homem chamado Jabes, esse homem que não havia rompido ainda na sua vida, esse homem que tinha chegado somente até o seu nome, até onde o seu nome determinara, um dia esse homem orou a Deus, e esse homem disse: Senhor, se tu alargares as minhas terras, ampliar as minhas fronteiras, se tu sede comigo, Senhor. E ele começou a orar a Deus pela provisão de romper limites, e a Bíblia diz
que Jabes foi o homem mais ilustre de todos os seus irmãos, o homem mais abençoado, aquele que chegou mais longe, aquele que rompeu fronteiras. Sabe por quê? Porque ele direcionou a vida dele a Deus, dizendo: Deus, eu só consigo até aqui. Deus, eu não consigo se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo. É quando reconhecemos Deus, é quando rendemos glória a Deus, é quando dizemos ao Senhor: Senhor, eu não vou sozinho, o Senhor precisa estar comigo. É aí que nós rompemos fronteira. Se decai, Deus intervém. Quem precisa de uma intervenção de Deus na sua vida aí? Aleluia, eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida. Eu digo, olho para mim e falo: Senhor, eu estou aqui, mas eu estou olhando lá na frente, e eu só consigo chegar lá se o Senhor estiver comigo. Eu só consigo chegar lá se o Senhor estiver na minha vida. Precisamos de uma intervenção. Quando eu olho para a minha vida espiritual, eu digo: Deus, eu cheguei até aqui, mas eu sei que o Senhor ainda tem dons, eu sei que o Senhor ainda tem mistério, eu sei que o Senhor ainda tem coisas novas, eu sei que o Senhor tem muito para fazer na minha vida. Então, Senhor, intervém agora. Intervém agora. Nós precisamos desse Deus, precisamos dele. O quarto gigante, você vai se surpreender. 1 Crônicas capítulo 20, versículo 5. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Elhamã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de quem? Irmão de quem? Não era que o infeliz tinha um irmão? Irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como um eixo de tecelão. Irmãos, vocês já viram um eixo de tecelão? Eu não sei se é do mesmo tamanho da época, né? Mas o tear tem 1,80 m. O eixo de um tecelão é de 1,80 m. A lança do camarada era dessa altura. Golias tem um irmão. Você vai lá e você vence Golias, mas de repente você descobre que ele tem um irmão. Você descobre que há coisas que ficaram lá no passado que ainda não estão bem resolvidas. Daí você vai lembrar do que disse Billy Graham: quando eu me batizei, eu achei que eu havia matado o velho homem afogado. Daí uns dias eu aprendi que o infeliz sabia nadar, e que eu preciso matar o velho homem todos os dias. Valdir? Preciso matar o infeliz todo dia do velho homem. Golias tinha um irmão, e o irmão dele chamava Lami. Lami significa guerreiro comedor. Guerreiro comedor. Aquele que vem do passado para destruir. Aquele que vem do passado para afrontar. Aquele que vem do passado lembrar das coisas que aconteceram lá atrás, de algum mal que ficou mal resolvido lá atrás, para afrontar a nossa vida. E como nós vencemos esse gigante? Como vencer o gigante que está dentro de nós, que muitas vezes se manifesta, que muitas vezes se levanta contra nós? Quem matou esse gigante foi Lami. Aliás, quem matou Lami foi Elanã. Elanã significa a graça de Deus. A graça de Deus. Quando o passado quiser surgir na sua vida, quando o diabo quiser lembrar coisas do passado na sua vida, você lembra de Elanã, que é a graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos. Nós não somos merecedores de algo, nós somos agraciados por Deus.
recebemos um presente de Deus, um dom de Deus, a graça de Deus. Não seja escravo do seu passado, não fique preso ao seu passado. A Bíblia vai nos dar uma orientação em Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, Filipenses 3:13, irmãos, olha, isso aqui é Paulo falando, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Muitas vezes, vencemos alguns limites, mas deixamos coisas mal resolvidas lá atrás, que fica afrontando a nossa mente, fica afrontando o nosso coração. E quando você tem algo mal resolvido, quando você tem algo na sua vida que afronta, é necessário você lembrar da graça de Deus sobre a sua vida. É necessário você lembrar da graça do Senhor sobre você. Olhando para frente, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, eu avanço para onde? Para as coisas que estão adiante de mim, para o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a salvação, o nosso alvo é um dia ouvirmos aquela frase, vinde a mim benditos do meu Pai, que eu vos tenho preparado lugar para vós. O nosso alvo é nos assentarmos à mesa celestial com Cristo, o nosso alvo é alcançarmos ao Senhor na eternidade. Não fique preso no passado. Você imagina Paulo, ele havia sido testemunha ali daqueles que mataram Estevão. Ele tinha um passado que o condenava por tantas perseguições aos cristãos. Você imagina se Paulo tivesse ficado apegado no passado? Se Paulo não tivesse se libertado daquele passado? Irmãos, Paulo disse assim, olha, agora eu já sei que o Senhor me redimiu disso aqui. Eu não olho mais para aquilo que eu fiz, porque aquilo lá ficou para trás. Agora eu olho para Cristo e avanço para frente, avanço para o alvo. Deus é clemente, a graça de Deus. E o quinto e não menos importante, é o gigante que a igreja vence em conjunto. O quinto gigante que iremos falar, é o gigante que você não vence ele sozinho. Eu não venço ele sozinho. Esse gigante a igreja vence em unidade. Ele está em 2 Samuel, versículo 21, do versículo 20 e 21. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, e tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, e 24 ao todo. Também este nascera do gigante. Injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. O quinto gigante, ele não tem nome. O quinto gigante não é como os outros gigantes. Ele é diferente. Para começar, ele não tem nome. A Bíblia não cita o nome dele. Obrigado. Mas ele tem algo, uma característica que a Bíblia cita dele. Ele tem 6 dedos em cada mão, e ele tem 6 dedos em cada um dos pés. Esse quinto gigante, ele é uma anomalia. Ele é uma anomalia, ele não é normal. Ele não é qualquer um. Esse quinto gigante, ele simboliza a anomalia do mundo em que estamos vivendo, ou as anormalidades do mundo em que estamos vivendo.
Os 4 primeiros gigantes, eles tratam de barreiras que nós precisamos romper em nós, como pessoas. Mas o 5º, ele trata de algo que nós precisamos avançar como igreja. Esse gigante é aquele gigante que diz das anormalidades do mundo. Nós estamos vivendo em um mundo, nos dias de hoje, onde as coisas começaram a se tornar normais. Aquilo que era errado começou a se tornar normal e depois começou a se tornar certo. Aquilo que era certo começou a se tornar esquisito, depois começou a se tornar ultrapassado e depois começou a ficar errado. Então essa anomalia, essa inversão, ela começou a acontecer no mundo de hoje, nos dias de hoje. Os pais que deviam cuidar dos seus filhos, amar os seus filhos e instruir os seus filhos, eles não estão fazendo tal, e por não estarem cuidando, por não estarem amando, por não estarem discipulando os seus filhos não têm isso na vida deles, e como eles não recebem isso, eles entendem, por serem criados assim, que isso é normal. Então, quando esses filhos crescem, esse normal que eles acham que é normal, mas não é, eles aplicam na vida também dos seus filhos, só que trazendo uma consequência de inversão de valores, porque o mundo traz inversão de valores, e aquele que era para ser o protetor, o ajudador, ele não recebeu, ele não tem para dar para a sua família, e a sua família consequentemente irá desencadear uma inversão de valores nas vidas dos descendentes. Na vida espiritual a mesma coisa. Então nós estamos vendo Satanás com uma sutileza, e essa sutileza é de tal forma que ele vem trazendo alguns princípios. Aquele que passa outra pessoa para trás, antigamente era trapaceiro, agora já não é mais trapaceiro, é esperto, está cuidando da sua própria vida. Aquele homem, aquela mulher que quando ia namorar, procurava os conceitos bíblicos, os valores cristãos, procurava a família, agora já não procura mais, agora já vai de qualquer jeito, com qualquer pessoa, e hoje chama-se isso de pessoa bem resolvida. Pessoa bem resolvida é aquela que vou da maneira que eu achar que está certo. Princípios foram quebrados, e quando quebramos princípios, quando quebramos valores, certamente colheremos consequências terríveis. Certamente, quando a palavra deixa de ser ensinada, o mundo lá fora vai discipulando de outra maneira, de outra forma. Em Romanos 12:2, coloca aqui para mim, Rafa, por favor. Vai dizer assim: não sedes conformados, ou não tomais a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, que é da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentarmos, e experimentar é palpavelmente, dentro de todas as esferas de sentidos, precisamos estar focado na palavra de Deus. Ontem, eu passei em uma empresa, e quando eu estava nessa empresa, a pessoa disse assim para mim: eu estou revoltada, o homem criou a Bíblia para poder fazer os outros escravos, onde já se viu Jesus falar para dar a outra face. Jesus tinha que ensinar a gente para a guerra, não para dar outra face. Onde já se viu Israel matar tanta criança, e aí começou a falar um monte de coisa que não convém eu falar aqui. A hora que eu esperei a pessoa falar, e então eu entrei com a palavra. E eu disse: olha, você está fora da presença de Deus, você não entende Deus, você não conhece a Bíblia, e aquilo que você está ouvindo, você está sendo discipulado por isso. E aí eu comecei a falar das coisas de Deus. Ou seja,
Uma pessoa que não é instruída pela vontade de Deus, que não experimenta de Deus, ela está vulnerável a Satanás. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 17. Olha isso. É do que nós estamos falando. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Se alguma coisa se identificar com os dias de hoje, não é mera coincidência, tá? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias e carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi deles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Agora Paulo está falando, olha, você tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas aos homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Amém? Até aí tá bom. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? É o que nós estamos vivendo hoje. É a situação que o mundo está vivendo hoje. Irmãos, estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos assim. Agora, esse tempo também houve lá atrás com Isaías. Coloca aqui, Isaías 5:20. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Não é sobre isso que nós estamos vivendo hoje? Agora, como igreja, para encerrarmos, como igreja, como iremos enfrentar a situação? Primeira coisa que precisamos ter para enfrentar a situação, inegavelmente, é o temor a Deus. O que resiste o pecado, o que faz você resistir ao pecado, é o temor a Deus. Quando você tem temor, então você já está um passo na frente para resistir ao pecado. Eu vou ler aqui alguns versículos, não precisa pôr aqui. Salmos 34, de 11 a 14, diz assim: venham, filhos meus, ouçam-me e ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a perseverança. Isso é o temor. Provérbios 16:6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Ou seja, com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Provérbios 14:27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte.
Primeiro ponto para vencermos o mundo em que estamos vivendo, precisamos ter temor. Como, pastor, eu consigo ter temor? De joelho no chão. De joelho no chão, você consegue buscar a Deus e clamar a Deus, e Ele colocará temor na sua vida. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim, olha aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, eu posso todas as coisas, eu sou livre, porque quando Cristo te compra pelo sangue dele, Ele não te escraviza. O homem, quando é servo do diabo, ele é escravo do diabo, ele não consegue servir a outro a não ser o diabo. Agora Cristo nos comprou da mão do diabo, nos resgatou pelo sangue dele, e falou: agora você é livre, e agora eu tenho poder de escolha. Então todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convêm, porque eu sou livre, mas eu sei por quem eu fui comprado. Você é livre, mas você sabe o preço que foi pago pela sua vida. Você é livre e você não quer voltar a ser escravo de Satanás. Nem todas as coisas te convêm. Não, você não vai deixar se dominar por nenhuma das coisas que a sua alma, que o seu eu, que o seu corpo, que a sua carne queira trazer sobre você. Você entende isso? Você entende que você é livre, mas que existe uma guerra da carne contra o seu espírito, que todos os dias a sua carne fica ali, esmurrando você para tentar fazer você pecar, que todos os dias a luta vai vindo sobre a sua vida, vai querer trazer afronta sobre você, vai querer trazer o pecado sobre você, mas você vai dizer assim: eu sou livre, mas eu escolho Deus, eu escolho Cristo, eu escolho a presença dEle, eu escolho estar com Ele, eu escolho viver com Ele, porque eu serei feliz na presença dEle. Escolhemos Cristo. Para encerrarmos, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Diga comigo: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. A igreja não muda, os princípios não mudam, os estatutos não mudam, os mandamentos não mudam. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo se levanta pela sua igreja, Ele ainda é o que dá vitória para a sua igreja, Ele é o que sustenta a sua igreja. Aleluia. Se coloca de pé, meus irmãos. Nós falamos aqui do primeiro gigante, que é Golias, o cativeiro. Falamos do segundo gigante, aquele que vem para matar nos momentos de cansaço, Esbibenote. Falamos do terceiro gigante, que é Sipai, é o limite, a fronteira. Falamos do quarto gigante, que é Lami, o irmão de Golias, o guerreiro comedor, aquele que vem para afrontar o passado. E falamos do quinto gigante, que são as anomalias do mundo. Sabe, irmãos, eu não sei qual gigante, qual desses você precisa vencer. Eu não sei qual desses você precisa nessa noite vencer. Mas eu quero, paga aqui para mim, deixa só. Mas eu quero fazer um apelo para a sua vida hoje. Se você ouviu essa palavra, você está aqui hoje e você se identificou com algum dos gigantes que você precisa vencer na sua vida, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente, que nós iremos orar nessa noite. Gigantes irão cair, gigantes irão cair por terra aqui nessa noite. Pastor, tem gigantes que eu ainda preciso vencer ele na minha vida. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós iremos orar para que esses gigantes venham se romper na sua vida.
Sabe, talvez o primeiro gigante que precisa ser rompido é a vergonha. É a vergonha. É você dizer: olha, eu quero. Agora, se você já venceu todos esses gigantes, amém, glória a Deus. Mas se você precisa de oração hoje, sai do seu lugar e vem aqui que nós iremos orar por você. É importantíssimo. Irmãos, Davi vence Golias. Os valentes de Davi vencem mais 4. Davi vence Golias. Os valentes de Davi vencem mais 4. É o cativeiro. É aquele que vem para tomar um momento de cansaço. Vem para te afrontar. Se você está no momento de cansaço, sobrecarregado, vem para frente. Se você quer romper fronteiras, romper limites, de repente você está aqui hoje e fala: pastor, eu não consigo ir daqui para frente. Eu parei aqui, mas daqui para frente eu não consigo ir. É um gigante que você precisa vencer. Talvez seja o irmão de Golias, ou talvez seja o sistema desse mundo que nós lutamos todos os dias contra ele. Senhor, nós estamos orando por essas pessoas que estão aqui na frente hoje. Ó Deus, como igreja nós intercedemos por cada vida, por cada uma dessas vidas que estão aqui hoje, meu Deus, colocando diante de Ti as suas vidas. Senhor, nós oramos hoje que esse gigante venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os gigantes hoje, meu Deus, que se levantam contra o Teu povo, que eles venham cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos todo levante, nós repreendemos toda afronta de Satanás, todo levante do maligno que tem se levantado contra essas vidas. Nós hoje oramos por cada uma delas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós nos levantamos como igreja intercessora, nós nos levantamos como igreja que clama, nós nos levantamos como igreja que busca a Tua face, ó Deus de Nazaré. Senhor, nós declaramos agora, meu Pai, em nome de Jesus, que todo mal, todo levante, toda afronta, todos os limites venham ser rompidos, todas as fronteiras venham ser rompidas, todos os vícios venham cair por terra. Nós oramos agora, meu Deus, para que haja paz nessa vida, haja paz nessa casa. Que esse gigante que saiu para tentar tirar essa pessoa em momento de cansaço venha cair por terra. Nós te pedimos, ó Deus, intervenha em cada vida nessa noite. Como igreja nós oramos por cada um que está aqui hoje, para que o Senhor venha intervir, em cada vida aqui nesta noite, meu Deus. Nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos para que o Teu reino venha sobre a Tua igreja. Nós te clamamos para que o Teu reino venha sobre a Tua igreja nessa noite, meu Deus. Oh Espírito Santo do Senhor, vai manifestando a Tua presença no nosso meio, para que nós possamos vencer as anomalias do mundo, para que nós possamos vencer as anomalias dos dias de hoje. A Tua palavra diz que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor é o mesmo, ó Pai, que o Senhor não tem variações de sombra. Nada vai me abalar, junto à pedra eu sou, pedra preciosa.